Pode ser meu Deus. Amém. Eu quero dizer que eu não vou pregar hoje à noite. Amém? Hoje eu vou fazer diferente. Nossa. Amém? Deus colocou no meu coração a tradução Casa do Senhor. A gente hoje vai fazer como um estudo, tá? Para família, mas principalmente para a vida. Eu só tenho uma péssima notícia para os irmãos. Eu acho que eu não termino hoje, os irmãos vão ter que me aguentar novamente na próxima semana. Amém? Amém. Queridos, a Bíblia diz assim: e viu o Senhor Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E, de fato, tudo que Deus fez foi perfeito. Mas alguma coisa deu errada a partir do pecado e as coisas desandaram. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde a gente não acredita em nada, em ninguém e, em muitos casos, nem em nós mesmos. Porque há uma crise existencial no ser humano. Estou falando sobre suicídio. Esta semana, uma jovem, uma aluna, suicidou-se com uns 15, 16 anos. Por causa de um namorado. E rapidamente ele arruma outra e a história dela encerrou. O que está errado? O que de fato precisa acontecer? Alguém aqui já experimentou um avivamento espiritual na sua vida alguma vez? Não é bom? E eu queria pensar com os irmãos nisso. A Bíblia diz assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O profeta Joel estava falando a palavra de Deus. Me dera, falando desses dias de hoje, entre nós, o derramamento do Espírito. Mas muitas pessoas têm confundido e têm interpretado que avivamento espiritual é euforia, é gritaria, pode até as suas emoções serem afloradas, mexidas, mas avivamento espiritual não é isso. Avivar é trazer à vida aquilo que estava morto. O que é que anda morto hoje em dia? A vida espiritual do ser humano, feito à imagem e à semelhança de Deus, está morta. O homem do século XXI tem se afastado de Deus e é por essa razão que nós estamos presenciando uma série de coisas. Para que haja um avivamento nas nações, para que haja um avivamento no país, há uma necessidade de que primeiro haja um avivamento em mim, em você. Glória a Deus. Para que haja um avivamento na sua casa, no seu relacionamento com os seus filhos, alguém precisa pagar o preço. Aí eu queria dizer uma frase aqui. A gente fala sempre se colocar no altar, não é isso? Ótimo. Mas não é tudo não. Porque Caim e Abel foram ao altar. Mas um deles foi com uma vida que foi reprovável diante de Deus. Para que haja um avivamento na minha e na sua vida, nós precisamos fazer como fez Elias. Israel estava nesse mesmo quadro que nós estamos hoje. Havia se desviado de Deus e Deus falou a Elias foi lá e protestou contra o pecado, porque um grande problema hoje é que não mais se fala, não mais se protesta contra o pecado. No século, aproximadamente no início do século XVI, 1500 e alguma coisa, houve o início do protestantismo. Por isso que os evangélicos foram chamados de protestantes, porque eles protestaram contra o pecado. Mas hoje parece que é mais fácil se pregar a mensagem de que você vai ter um carro, de que você vai ter uma casa, que você vai ser vitorioso, que você vai receber isso e aquilo, mas não de protestar contra o pecado. E aí eu queria iniciar esse nosso estudo citando um texto, quando a Bíblia fala sobre o maior veneno do ser humano.
Quando Deus vira para o povo e diz assim, olha, porque os meus ouvidos não estão fechados, que não posso ouvir a sua oração. Nem o meu braço encolhido, que não possa lhe ajudar. Mas são os seus pecados que fazem separação entre mim e vós. Irmãos, aquilo que hoje é tão banal, o telefone toca, aí, quem é? É fulano. Diz que eu não estou não. O filho está ensinando, o pai está ensinando o filho a ser mentiroso. Não existe um pecadinho e um pecadão, existe pecado. E todo pecado é uma afronta a Deus. Se eu e você queremos ver um avivamento na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade, se eu e você queremos ver um avivamento na família, nós precisamos buscar o avivamento primeiro na nossa vida, no nosso altar. Amém? Amém. A gente vai começar a falar hoje sobre avivamento. Elias ora e Deus responde com fogo. Será que Elias é mais especial do que eu e você? A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele sofria as tentações, ele sofria as mesmas dificuldades que nós sofremos. Mas qual foi o objetivo de Elias? Ao orar e Deus responder com fogo, era glorificar a Deus. No momento em que eu e você buscamos glorificar a Deus, Deus trabalha na nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Se seu vizinho estiver sem Bíblia, ajude ele. Que hoje eu estava fazendo um serviço com Tina, pintando a grade lá em casa. E aí, amém, irmãos? Estava pintando em obediência ao irmão Alcione. Amém? Em amor. Em amor. O bom marido, ele não é dominado, ele obedece porque quer. Amém? Amém. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A gente hoje vai fazer diferente. Eu não vou pregar hoje, mas eu vou fazer pergunta aqui no meio. Amém? Amém. Quem não acertar vai ficar na parede ali. Olhando para a parede. Você não vai responder não, senhor. Vai meu, pô. Agora já sabe. Amém? Se alguém junto com vocês estiver sem Bíblia, ajude. Se estiver com alguma dificuldade no manuseio das Bíblias, ajudem aí. Efésios, no Novo Testamento, capítulo 4. Vamos lá ver se a gente oremos pelo relógio. A unção da pilha quebrada. Amém, queridos? Ainda estão procurando? Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga misericórdia, Senhor. Quem não achou? Grande é a misericórdia de nós. Novo Testamento. Gálatas, Efésios. Eu garanto a vocês que é entre Gênesis e Apocalipse. Novo Testamento, Gálatas, Efésios. Sabe? Por que eu estou querendo que você abra a sua Bíblia? Porque a gente vai estudar a Bíblia. Hoje vai ser culto de doutrina. Ajuda aí. Bem, queridos, Efésios capítulo 4, embora alguns irmãos ainda estejam procurando, nós vamos começar. A partir do verso 17 diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações.
os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de pecado. Queridos, hoje algumas coisas caíram em desuso. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que a palavra de Deus não mudará, passará o céu e a terra, mas a palavra não passará. O que é que está errado? Quem foi que mudou? Foi o ser humano. Hoje algumas concepções são completamente diferentes. Por exemplo, hoje quando uma jovem está estudando na escola, alguém descobre que aos 15, 16 anos ela ainda é virgem. Você ainda é virgem? Parece que aquilo é o maior. O jovem, você não fuma, nunca cheirou nem um pouquinho. Hoje existe, olha como são feitas as coisas. Eu ouvi algumas jovens conversando e uma dizia para a outra: rapaz, você quer saber o que é que você de fato é? Você faz assim, você beija o menino e você beija a menina. O que você sentir mais emoção, é isso que você é. Mudaram os princípios de Deus. A Bíblia diz, Levítico 18, 22, com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação. Você sabe o que é um pecado de abominação? É um pecado que não há discussão, não há conversa, diálogo. Não há a menor possibilidade de Deus aceitar. Paulo fala em Romanos capítulo 1, quando diz assim: semelhantemente, as mulheres se inflamaram umas com as outras. O homem do século 21 está vivendo segundo a sua maneira. O apóstolo Paulo aqui diz: olha, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Hoje o negócio é botar para quebrar. Hoje é viver. Não é assim a expressão? Mas a Bíblia não diz assim. Certa vez trouxeram uma mulher apanhada no adultério e disseram: olha aqui, está escrito na lei, mata. Aí Jesus disse: olha, mas no princípio não era assim. E nós nos desviamos. Quando eu digo nós seres humanos. Lógico que nós não estamos falando de todas as pessoas, mas nós nos desviamos. O nosso país todos os dias afronta os céus. Todos os dias se aborta. Todos os dias se faz invocações a entidades, quando a Bíblia diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O nosso país tem governantes que roubam descaradamente, cinicamente. O nosso país tem eleitores que colocam esses corruptos lá porque eles lhe favorecem em alguma coisa. E aí nós nos queixamos diante de Deus. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados e delitos? A culpa de muitas coisas estarem acontecendo é nossa. Aí a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí já tem uma pausa aí, não é qualquer pessoa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é que se chama pelo nome dele? Quem toma o nome de cristão. E aí não é dizer que é cristão, é ser cristão. Porque eu posso dizer: eu sou dono da aviação, da empresa aérea Gol. E não sou. Eu posso dizer. A para-choques de caminhão que a gente lê: eu também sou filho de Deus. Já viram isso? Mas a Bíblia diz que há tantos quanto receberam, só quem recebeu Jesus, confessou Jesus e seguiu a Jesus, esses foram transformados em filhos de Deus. Mas está aí, irmãos. E muitos
falsos pregadores, por isso Jesus disse que viriam falsos líderes, falsos profetas e ensinariam a muitos de uma forma errada. Hoje se busca de Deus o que se quer ter, bens materiais, mas não se ensina mais a mensagem da cruz, que é o servo servindo ao Senhor. Hoje transformou-se o contrário. Hoje é o Criador que serve a criatura. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, para com avidez cometerem toda sorte de pecado. Vocês devem ter visto pelas emissoras de TV a série de estupros que estão acontecendo. E ainda há quem diga assim, que a vítima é culpada. Já viram isso? Nunca a vítima vai ser culpada. Não. O ser humano chegou a limites inimagináveis antes. Pessoas que matam o outro e oferecem para o inimigo. Pessoas que cometem toda sorte de prostituição. Há mais ou menos um ano atrás, o Diário de Pernambuco trouxe uma matéria de capa, onde os profissionais da área sociológica, psicológica e educacional estavam preocupados com a questão da sexualidade dos jovens, e não pela precocidade, cada vez mais moço. Não. A grande preocupação deles era com a forma, com a promiscuidade com a qual eles estão fazendo. Eles foram buscar no mundão, no baixo mundão, costumes, práticas que fogem à concepção natural. E hoje, jovens, muito jovens, estão morrendo com HIV. Há muitos que estão contaminados. Uma certa jovem, a mãe disse: minha filha, presta atenção, esse rapaz não dá para você. Que nada, mãe. E brigou com a mãe. E insistiu, aquele homem canalha no pé da letra. E ele, a primeira vez que se deitou com ela, ele bateu nela assim: parabéns, você é mais nova, soro positivo. 15 anos. Mas isso está acontecendo. O Fantástico trouxe uma matéria onde dizia: olha, que a nova moda é carimbar. Alguém que sabe que é portador do vírus da HIV, tem relações com outras pessoas, sabendo que vai contaminar. Aí nas redes sociais diz: olha, carimbei fulano. Uma certa vez, no mês de maio, não esse ano, há muitos anos atrás, uma jovem que foi minha aluna, ela disse: professor, eu não sei, será em maio, este ano, com quantos eu tive relação. Então o ser humano está assim, ele está voraz pelo pecado. E muitas vezes essas mesmas pessoas vão atrás de alcançar alguma coisa de Deus. Há uma igreja aqui na Madalena, aqui, onde os dois pastores, os dois homens pastores, são casados entre si. Eles têm uma Bíblia, graça sobre graça, que é adaptada para o homossexual. Quem mudou? Porque se Deus mudou, irmãos, eu digo aqui diante dos irmãos, eu não quero mais servir a Deus. Porque Ele não tem caráter. O nosso Deus, a Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o que é. E em essência Ele é bom e Ele é perfeito. É o homem que cada vez mais se afasta dele. Há igrejas que estão lotadas. Uma certa vez, irmãos, Jesus fez um discurso duro. E aí, aqueles que seguiam, a grande multidão que seguia Jesus, disse: não, esse discurso é muito duro. Se fizermos a chamada para uma vida com Cristo, para um avivamento pessoal, muita gente não quer. Vamos pular aqui para o versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado,
vos despojeis do homem velho, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. O que é se despojar do homem velho, irmãos? Quando a gente vai para Romanos capítulo 12, de 1 a 3, Paulo diz assim, olha, rogo pela compaixão de Cristo, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra no grego lá é metanoia, é mudança radical, total. Não se conforme com o que o mundo diz. Olha, vamos separar. Essa é a palavra que o mundo diz. A Bíblia diz o quê? Que não separa. O conselho, quando você tem um problema em casa com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, a primeira palavra é deixa. Uma vez eu estava consertando uma moto, há muitos anos atrás, e aí chegou uma senhora junto da minha vizinha, na casa da minha vizinha, e triste porque teve um problema com o marido, e a minha vizinha disse, fulano, deixa de ser besta, eu vou te levar para o clube das pais, eu vou te apresentar fulano. Se eu fosse você fazia assim, a receita. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, antes se detém na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Porque será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que no tempo certo dará o seu fruto. Irmãos, vale a pena seguir a Jesus. Nós queremos ver transformação na nossa vida, mas nós só vamos ver transformação na nossa vida a partir do momento que nós fizermos como Elias. Depois que todos fizeram a invocação a Baal e não aconteceu nada, Elias preparou um novo altar, colocou 12 pedras, lembrando a aliança de Deus com as 12 tribos de Israel, porque Deus é Deus de aliança. Amém? Amém. Quando você promete lá, você vai casar, prometa amar, cuidar. Deus é Deus de aliança. Deus está lá olhando para a cara dos dois assim, estou ouvindo, viu? Aí, irmãos, quando Elias orou, Deus respondeu com fogo no céu. Mas por que Deus respondeu com fogo no céu, irmãos? Porque Elias era pentecostal. Não. Ele nem demorou na oração. Quando ele começou, Deus respondeu. Porque o que Deus queria era mostrar para Israel que Ele é que é Deus. Deus quer mostrar para o mundo que Ele é Deus na minha e na sua vida. Mas como é que Ele pode descer fogo na nossa vida, no nosso altar, se o nosso altar estiver corrompido? Se o velho homem ainda está presente? Se não há metanoia, se não há transformação, nós continuamos a ser o mesmo. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irmão, pai, senhor, nem veio ontem ao culto. Rapaz, hoje eu fui fazendo não sei o que lá, terminei 10 horas. Mentira. A gente mente, irmãos. A gente, que eu digo, ser humano. Mentirinha é a mesma coisa que mentirona. A Bíblia diz que Deus é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. A verdade não é uma filosofia. A verdade não é um estilo de vida. A verdade é uma pessoa. Se tem alguém que conhece o que é verdade, chama-se Jesus. Ah, Senhor, eu quero batismo com o Espírito Santo. Ah, Senhor, eu estou querendo mandar, mas o altar está sujo. Vamos limpar. Tem que o altar. Cada um fale a verdade, irmãos. Nós estamos tão habituados. A gente fica, e olha, tudo é por um processo de deseducação comportamental. Alguém fica, por exemplo, até 2 horas da manhã assistindo TV. Aí vê coruja, corujinha, corujão, vê tudo quanto é coisa. No outro dia ele sabe que tem que levantar às 6 ou às 5:30, ele tem que estar na hora do trabalho. Aí ele levanta, e aí quando ele chega atrasado,
Para ele não levar a falta, ele se justifica e diz, olha rapaz, o pneu do metrô quebrou. Ele sai inventando desculpas. E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu lembro de um aluno que tive, ele não tinha chegado ainda, eu perguntei por ele, e aí um outro aluno disse, olha professor, a mãe de Ricardo morreu. Aí eu fiquei triste, com aquilo, eu gostava muito dele. E aí lá para as tantas, no meio da tarde, ele chega. Aí, todo alegre. E aí, Ricardo, como é que você está? Tô legal. Sim, tua mãe. Tua mãe morreu, foi? Foi não, professor, é porque eu ia chegar tarde, aí era só para... Nossa, como a gente mata até a mãe. Né, irmãos? E isso não tem peso. O que mais dói é que isso não tem peso. Alguém faz um rombo na Petrobras, tem 12 milhões e meio de pais de família, um aperto desesperado para ter que dar para os filhos. Gente que se mata porque não vê saída. E cinicamente ninguém está nem aí. O traficante diz, eu sou comerciante. Mas o pai de família lá na ponta da linha, que morreu. O filho que ficou sem pai. Ninguém está nem aí. E ele está curtindo. Eu não tenho nada com isso, eu sou comerciante. É cúmplice. É assassino. Irmão, nós precisamos mudar a nossa forma de ser. Porque muitas vezes nós cristãos podemos cometer essas mesmas coisas. Olha, há um trecho, eu não gosto de falar nesse assunto, mas há um trecho que a Bíblia fala que as pessoas estavam roubando a Deus em relação aos dízimos e ofertas. E qual é a finalidade dos dízimos e ofertas? Era a manutenção da casa de Deus. Quando você vai à igreja, você se senta lá, você não está preocupado com o ventilador, com quem varreu, com quem limpou, com o material que foi comprado. Porque foi providenciado. Deus estava preocupado, não estava com dinheiro, não precisa de dinheiro não. Minha esposa está aí, ela sabe que eu nem falo nesses assuntos da igreja. Mas a Bíblia diz que Deus condenou. Disse, olha, eu tenho algo contra vocês. Vocês estão me roubando. Quando você sai de casa, e aí você se encanta com a menina de 18 anos, você vai. E você não está nem aí. Você está roubando do seu filho o afeto. Você está roubando a presença. Você tira para jogar no bicho, você tira para tomar a sua cerveja, mas você não compra o leite, você não compra a comida dentro de casa, você está roubando a sua família. E depois você quer que Deus abençoe você. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu não posso mentir para você. Porque nós somos um. Jesus morreu por nós. Pagou o preço por cada um de nós. Você faz parte de mim, eu faço parte de você. Nós somos um corpo. A gente deve aprender a falar a verdade. Jesus disse assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tem a palavra. Antigamente quem era do interior sabe disso. Alguém chegava, tirava o fio do bigode assim e dizia, está aqui. Empenhar da minha palavra. Porque aquilo, irmãos, se ele não pagasse, o dono da mercearia ia mostrar aqui, ó, cabelo de fulano, ó, checheiro. Mas hoje as pessoas ficaram cínicas. E há tanto cristão cínico, irmãos. Cínicos. Como é que você quer que venha fogo sobre o seu altar, avivamento na sua vida, na sua família, quando você mente? Quando você rouba, quando você defrauda, nós somos membros uns dos outros. Verso 26. Irai-vos mas não pequeis. Irmãos, nós temos pessoas que são fleumáticas, concentradas. O mundo de Isabel está equilibrado. Nós temos pessoas que são sanguíneas, que ficam agitadas. Nós temos pessoas que são coléricas,
que rapidamente ficam... Mas geralmente as pessoas que são coléricas também são muito amorosas. Nós temos pessoas que são melancólicas, que chegam a notícia e ela... melancólica. Alguém leva uma tapa na mão, aí o outro também. Esse daqui faz. Esse daqui faz. Não é verdade, irmãos? Não é que o outro sinta mais do que o outro, é a mesma tapa. É a forma com a qual ela reage. Porque nós temos temperamentos diferentes. Mas olha o que a Bíblia diz. Irai-vos, mas não pequei. O sentimento de ira pode vir. Talvez você veja um irmão consagrado, crente, fervoroso, amoroso. Num determinado momento, num tranco que ele leva na rua, ele sai brabo. Esse cara não é crente. Ele é crente, irmãos. Mas nós precisamos aprender a moldar o nosso temperamento. A Bíblia fala da questão de ser continente, de ter domínio próprio. Quanta gente, irmão, que já foi sangue no olho, hoje bate no bolo. E ele, que ele foi transformado. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vem o sentimento da ira? Vem. Ah, fulano, então não nasceu de novo? Nasceu. Nasceu. Mas o sentimento da ira pode vir. Um pássaro pode pousar na sua cabeça, sem você esperar. Mas ele não pode fazer um ninho na sua cabeça. Aí ele diz: olha, irai, mas não pequeis. Pode ser que, de repente, sem você esperar, o sentimento de ira venha, porque isso aqui é um temperamento forte. Mas não é necessário você pecar. Amém? Nós precisamos aprender a nos dominar. Domínio próprio é um dom que Deus nos deu, irmãos. Mas ele não é assim. Vem o problema em você, domínio próprio. Não, irmão, está tudo em paz hoje. Eu vou, mesmo hoje, no dia de paz, eu vou exercitar o domínio próprio. Porque o domínio próprio me vai livrar de muitas coisas. Quando Deus disse a Josué, não se separe do livro dessa lei, mas antes medite nela de dia e de noite. Porque então farás prosperar o teu caminho. Quem medita na palavra de Deus. E é por isso que eu digo, eu não concebo a ideia de uma igreja que não tem culto de doutrina. Um cristão que quer ter amadurecimento espiritual, que ele não vai a uma escola dominical, que ele não vai a um culto de doutrina, que ele não pega na Bíblia, que ele não lê, que ele não medita, não pode crescer. Porque só cresce por meio da palavra de Deus. Muitos aqui, creio eu, que dirigem. Mas muitas vezes, muitos motoristas que aí estão, não conhecem as placas, não conhecem a lei de trânsito. E sem conhecer, a gente erra. Sem conhecer as escrituras, a gente erra em muitas coisas. Trouxeram a arca, todo mundo cantando, alegre. Aí a arca tombou, aí o Zá foi e segurou. Morreu fulminado. Todo mundo ficou espantado. O que foi que aconteceu? Por quê? Aí foram buscar a lei. Estava lá em Deuteronômio. A arca, para ser carregada, tinha que ser com varais colocados por entre as argolas, segurando apenas nos varais. Nenhum homem mortal poderia tocar na arca, a não ser o sacerdote. A gente erra sem saber, irmãos. Nós erramos em muitas coisas, depois a gente diz: mas Senhor, por que eu estou orando há tanto tempo? Por que é que não acontece nada? Por quê? Por quê? Por quê? Há um porquê em todas as coisas, irmãos. Irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, não vá tomar providência a você, mas dai lugar à ira. Aí tem gente que interpreta assim: dai lugar à ira, então vou botar para quebrar. Não. Vou explicar para vocês o que é dar lugar à ira. Era uma expressão hebraica que dizia assim: a ira vem, aí você dá lugar. Alguém vem diante de você, ela tem um espírito manso, aí alguém chega assim e fala: você não vale nada. Olha o dedo, onde está, irmãos? Aí o ego, não é?
vontade de fazer aquele método americano. Tabeth. Né? Aí a gente não peca. Mas isso não acontece assim. Isso acontece quando eu medito dia e noite, vou me trabalhando mentalmente, aí o meu comportamento acontece na hora que deve acontecer, porque eu medito todos os dias na palavra de Deus. Amém. Irai, mas não pequeis. Você ter a sensação de raiva, não quer dizer que você pecou. Você foi tentado na sua fragilidade. Qual é a sua fragilidade? E Tiago diz que cada um é tentado, atraído e enganado pela própria concupiscência que está dentro de você. Qual é a sua fragilidade? A minha fragilidade é poder. Tenha cuidado se for assumir algum cargo. A minha fragilidade é dinheiro. Não vá ser tesoureiro da igreja. A minha fragilidade é bebida. Se a barraca é aqui, passe pela outra rua. Porque se você não passar pela outra rua, o cheiro da passarinha vem assim. E puxa você pelo nariz assim, até você chegar lá. E quando você chega lá, tem alguém de braço aberto com um sorriso bem lindo. Só tem a tua. Não é assim, irmãos? Satanás vai nos tentar na nossa fragilidade. Ele vai nos tentar onde ele sabe que é uma possibilidade. Olha o que foi que ele fez para derrubar Adão. Foi para Eva. Eva admira, a mulher naturalmente ela admira as coisas, ela é mais sensível. Aí a Bíblia diz que ela olhou e viu que o fruto era desejável. Ele mexeu na imaginação dela. A mulher é diferente do homem. Ana Paula arruma uma casa, aí bota o jarrinho aqui, jarro novo que ela comprou. Aí diz assim, Beto, quando chegar em casa, ele vai ver esse jarrinho. Aí Beto entra em casa, com o pé sujo, cansado e diz, tem comida. É assim, irmãos. Aí vão a uma festa e diz, olha, mas rapaz, você viu o colar de fulana? Ele não viu nem fulana, quanto mais o colar. Aos tempos, quando a gente sai, quem está, por exemplo, se eu for trocar o carro, aí for pintar um para-choque de alguma cor, ela olha todos os para-choques, ela olha todas as janelas, tudo aquilo que a gente vai fazer, ela passa dias. Porque a mulher é assim, irmãos. Então o inimigo vai nos tentar nas nossas fragilidades. Irai-vos, mas não pequeis. E aí ele diz, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe por quê, irmãos? O ser humano ele tem uma tendência muito grande a ser emboado. Você toca no emboado e faz 5 horas, não é assim? Aí alguém chega e diz assim para você, mas você é falsa. Não é? Mas, irmãos, a gente sabe quem é a gente. Olha, quem prega, às vezes acontece assim, olha pastor, o senhor disse tal coisa, o senhor estava com raiva de mim, eu não sabia nem que o irmão estava presente lá. Qualquer coisa que eu possa dizer aqui, cada cabeça é que eu não, irmãos. Mas a gente tem uma tendência, a gente fica aqui, essa parede aqui. Aí fica ali, um pedacinho que é um pintor bem feito. Aí alguém vem de lá, tá legal, mas isso aqui, não é, irmãos? Isso faz isso. E aí, mas não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você irou-se, você chateou-se com o irmão. É natural, irmãos, mas resolva, irmãos. Porque tem gente que às vezes briga com o irmão por causa do disco de vinil. 30 anos depois, o disco de vinil não existe mais, ele continua sem falar com o irmão. Brigou com a irmã porque a irmã usou a saia dela. Nem existe mais a saia. Elas moram longe uma da outra, mas permaneceu. Porque, olha, irmãos, Jesus chamou Satanás do inimigo das nossas almas, a alma e a mente, o centro das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. É aqui que ele opera, e ele faz isso para que a gente possa ter confronto um com o outro. Então a gente precisa aprender. Glória a Deus. A minha grande felicidade é que no céu não terá relógio. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que os irmãos vão para casa.
Mas eu prometo aos irmãos que eu volto para Berreal. Não dá feira. Então, olha, irmãos, irai-vos, mas não pequei. Aí eu quero dizer uma coisa aqui aos irmãos. Você pode até ser tentado em alguma área da sua vida. Mas ser tentado não significa que você pecou. Se você descer a prática, é que você praticou. Mas eu queria finalizar esse pedacinho aqui com Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Quando eu tinha 15 anos, às vezes eu ia para o cinema Duarte Coelho, lá em Olinda, muito conhecido na época como Cine Pulga, porque tinha muriçoca demais. E aí a gente assistia naquela época os filmes de Bruce Lee. E aí eu me lembro nitidamente disso, que a gente saía do filme e saía todo mundo bravo, e cada um conhecia uma posição diferente, um ataque diferente. Porque nós passamos ali pelo menos 1h30 sendo influenciado por aqueles comportamentos. Se você se senta diante daquela caixinha preta e a caixinha preta diz a você: pratique isso, pratique isso, pratique isso. É igual aquele comercial que dizia assim: compre batom, compre batom, compre batom, né? Água mole em pedra dura, muito bata, textura, Satanás sabe disso, irmãos. Vai começar uma novela tal, aí começa, ainda não vai começar, vai ser dia 10. Aí começa hoje dizendo assim: fulano, empresário assim, 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 porque só tem gente famosa, né? Casada com fulano assim, 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 assim. Encontra o seu velho amor e vive uma paixão. Já começa errado, né? Aí começa a novela, aí começa: o marido é uma peste, a mulher é uma peste, e aí aparece um príncipe ou uma princesa, e aí vem, como foi agora no Chico aí, o velho Chico, e aí a música é perfeita por trás, o cenário paradisíaco, e aí Satanás vai dizer: olha, deixa essa peste e fica com isso aqui. E aí eu me lembro daquela passagem que Deus disse ao profeta: olha, vá por esse caminho aqui. E o outro profeta disse: não, vá por esse aqui. E aí a Bíblia diz que veio um leão e destroçou os dois. Mau conselho acaba o casamento, acaba a família, acaba a cidade, acaba o país, acaba a igreja, acaba o avivamento dentro de nós. Mas eu espero que depois desses dias aí que nós vamos falar sobre isso aqui, que Deus faça algo diferente na nossa vida. Amém? Você pode pé para a gente orar? Senhor, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que haja em cada um de nós um avivamento espiritual, Senhor. E que antes deste fogo descer sobre a nossa vida, que nós possamos nos santificar, preparar o altar, a oferta, para que tanto a oferta quanto o ofertante sejam aceitos diante de ti, Senhor. E assim, Senhor, venha fogo espiritual do céu, fogo genuíno, verdadeiro, não de barulho, mas de transformação, de modificação, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa as famílias que aqui estão. Abençoa, Senhor, os teus filhos que ouviram a tua palavra, que essa palavra possa de alguma forma ser proveitosa, que possa ajudar a edificar os teus filhos. E se possível, Senhor, permite que estejamos mais uma vez na próxima semana falando sobre isso, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. E quanto ao mais, Senhor, para nos conduzir de volta aos nossos lares, sãos e salvos, debaixo da tua graça e da tua proteção, e que tenhamos uma noite de paz e de sono reparador, e um restante de semana todo abençoado na tua presença. Te pedimos que assim seja, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso eterno Pai,
A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com este rebanho, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não apenas na noite de hoje, mas por toda a eternidade. E a igreja diz amém. Amém. Deus abençoe, fale com o seu irmão, deseja uma noite abençoada. Thank you.